Olá, caminhos da alma, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia, mais uma leitura que vai ser feita com muito carinho para vocês. Vamos começar então abrindo aqui os nossos canais. Outro dia eu gravei lá no sítio, quem me acompanhou viu, né, que eu falei, tô sentindo falta dos meus olhos aqui, porque realmente faz falta. Mas a gente abriu com orações, com outras coisas. Então vamos lá, respirem comigo. Deixem a ansiedade de lado nesse momento. Tragam aqui à mesa tudo aquilo que vocês gostariam de saber e vamos pedir à espiritualidade maior que venha, que nos ampare, que tragam clareza e luz e verdade para tudo aquilo que a gente precisa, né? Vamos lá? Vamos de oráculo das bruxas hoje. Acho que é essa aqui que quer sair. Temperança. Temperança. O que essa carta traz para nós? Quem não tem muita familiaridade com o baralho, vai olhar essa carta e vai ver uma bruxinha numa posição aqui de yoga e tá tudo certo. Mas observem bem atrás dela. Do lado de cá, ela tem algumas tentações. Uma torre de cupcakes, que significa o doce aí, né? O proibido. Às vezes a gente precisa levar uma alimentação mais regrada, né? E a gente quer, na verdade, as coisas que são boas, que é o doce. Aqui ao lado tem uma taça de martini, né? Tem um drink, que é o álcool. Aqui atrás o computador, com tudo que a internet traz pra gente. Do lado de cá já é o extremo oposto, olha. Ao invés dos doces tem uma cenoura, ao invés do drink de martini tem água, ao invés de uma internet, um álbum de fotos simbolizando a família. E cada coisa está de um lado e ela tentando equilibrar essas duas realidades aí, ou essas tentações aí, né? Vamos botar o bonequinho ali, vamos ver se a gente consegue, já que estamos falando de equilíbrio, vamos equilibrar aqui também as cartas. Então, para você que chegou até esse vídeo, eu vou dizer que eu praticamente tenho certeza que não foi por acaso, né? Quando a gente vem guiado assim, é porque tem alguma coisa para chegar. Então, tem uma mensagem muito importante esperando por você. E antes mesmo de eu abrir aí os outros oráculos, a primeira carta que se apresentou foi a temperança. E quando essa carta escolhe abrir uma leitura, ela quase sempre anuncia que existe um processo de cura acontecendo na vida de quem chegou até aqui. Porque sim, a temperança fala de paciência, de bom senso, de equilíbrio, mas também de cura. Talvez você tenha pedido respostas, talvez você tenha pedido um sinal, ou talvez você esteja só cansada mesmo de carregar situações que parecem não sair do lugar, né? Então a temperança chega dizendo que existe um movimento acontecendo, mesmo que você ainda não consiga enxergá-lo. Muitas vezes nós acreditamos que a cura acontece quando o problema desaparece da nossa vida. Mas o tarô ensina algo muito diferente. A verdadeira cura começa quando nós mudamos a forma de olhar para aquilo que a gente está vivendo. Talvez Deus, o universo, a espiritualidade aí, os seus mentores não estejam mudando imediatamente a situação que tanto te preocupa, mas talvez eles estejam fortalecendo você primeiro. Por quê? Porque existem bênçãos que só conseguem permanecer na vida de alguém quando essa pessoa já está preparada para recebê-las. E a temperança fala exatamente sobre esse prepara. Ela mostra, nessa carta que eu expliquei para vocês, não, mas existem outras cartas de temperança nos baralhos que mostram um anjo misturando ali as águas, né? Esse misturar águas significa unir aquilo que parecia impossível de ser conciliado. É equilibrar razão e emoção. É encontrar paz mesmo antes da resposta chegar. Então, quantas vezes você ficou ali tentando controlar tudo? Quantas vezes você quis antecipar acontecimentos, entender o comportamento das pessoas, descobrir quando uma mudança finalmente iria acontecer? E quanto mais você tentava controlar, mais ansiedade surgia. Então, a temperança aparece nessa leitura para dizer a você, nem tudo depende da sua força. Algumas coisas dependem do tempo certo. E aceitar o tempo, gente, não significa desistir. Aceitar o tempo significa confiar que existe um processo maior acontecendo.
Talvez você esteja vivendo um afastamento de alguém que você ama, ou esteja esperando uma oportunidade profissional. Talvez você esteja tentando reconstruir a sua vida financeira. Talvez você esteja buscando uma cura emocional depois de uma grande decepção. Mas independente da área da sua vida, tá? Essa carta diz que existe algo sendo reorganizado nos bastidores. E sabe qual costuma ser o maior desafio aí da temperança? É que ela não gosta de pressa. Ela não trabalha no tempo da ansiedade, ela trabalha no tempo da maturação. É como plantar uma árvore. Você pode colocar a semente hoje, pode regar amanhã, pode cuidar todos os dias, mas não adianta puxar a planta para que ela cresça mais rápido. Cada fase precisa ser respeitada. Talvez seja exatamente isso que a sua alma precisava ouvir hoje. Porque muitas vezes nós confundimos demora com abandono. A gente confunde silêncio com ausência de respostas. Mas a temperança diz que existe uma diferença entre esperar e estar parado. Enquanto você espera, você também amadurece, você aprende, você fortalece a sua fé, você desenvolve discernimento aí para reconhecer aquilo que realmente merece permanecer na sua vida. E tem outra mensagem muito bonita nessa carta que a gente já falou, que é o equilíbrio. Talvez você tenha colocado energia demais só numa área da sua vida. Talvez você tenha vivido só para resolver um relacionamento, ou só para trabalhar, ou só para cuidar do outro. E a temperança lembra que uma vida equilibrada produz escolhas mais conscientes. Quando você encontra paz dentro de você mesmo, você começa a perceber que não precisa mais correr atrás daquilo que não quer ficar. Não adianta. Aí sim, você começa a atrair aquilo que vibra na mesma frequência da sua serenidade. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui hoje. Por isso que essa carta abriu a leitura. Antes de qualquer previsão, antes de qualquer resposta que o próximo oráculo aí possa trazer para você, ou os oráculos, né? A gente não sabe o que está vindo. A espiritualidade parece querer preparar o seu coração. Ela quer que você compreenda que aquilo que está chegando à sua vida precisa encontrar uma versão sua mais forte, mais consciente, mais equilibrada. Então eu quero convidar vocês a ficar comigo aqui até o final, porque agora a gente vai abrir um outro baralho para entender qual é a continuidade dessa mensagem. Se a temperança falou de cura, de equilíbrio no tempo certo, agora a gente vai descobrir qual é o próximo passo que a espiritualidade deseja revelar para quem foi guiado até aqui. Então respira fundo, abra seu coração, permita que essa sequência, ou nova sequência, encontre você, né? E o que eu tô sentindo aqui é de pegar oráculo de Mamãe Oxum. Aí olha a última carta. Estamos falando de fé. 15 cartas, vamos lá. A pomba, trazendo paz. Espada. Pedras. Inveja e enganação. Ai, ai, ai. Espelho. Tentação. Água doce. Pedreira e amor. Escolhas, gestação, menarca, o homem e ovos. E fé. Fé vai continuar aqui. Bom, enquanto a temperança dizia para vocês, acalme o coração porque tem um processo de cura acontecendo, o baralho de Oxum agora parece responder. Agora eu vou mostrar por que você precisou passar por tudo isso e o que está sendo preparado aí para a sua vida. A primeira carta que Oxum traz é a pomba. A pomba nunca chega por acaso. Ela representa paz que vem depois de uma guerra emocional. Então, muitos de vocês podem ter chegado até esse vídeo cansados. Não um cansaço físico só, um cansaço da alma. Como se vocês dissessem para mim, Renata, mas eu já lutei tanto, meu Deus, quando que as coisas vão começar a ficar mais leves? E Oxum responde para você, mas elas já começaram. Mas para que essa paz entrasse, algumas coisas precisavam ser cortadas. E é por isso que logo depois veio a espada. A espada fala de decisões, fala de cortes
que machucam. Cortar pensamentos negativos, cortar pessoas que drenam a sua energia. Às vezes a gente pede tanto prosperidade, mas continua alimentando situações que nos empobrecem emocionalmente. A temperança já tinha falado sobre equilíbrio. Agora Oxum complementa dizendo, olha, desculpa aí, mas não tem cura sem escolhas não. Inclusive a gente vai falar sobre escolhas também daqui a pouco. Né? Então não tem como você se curar se você não fizer as escolhas certas. Vocês também vieram com a carta das pedras, e eu sei que quantas pessoas chegaram até aqui dizendo, nossa, mas parece que a minha vida emperrou. E as pedras mostram exatamente isso, obstáculos, demoras, caminhos que parecem não andar. Mas percebam uma coisa, as pedras não encerram a caminhada de vocês, elas apenas fazem você diminuir o ritmo para observar melhor por onde você está pisando. E talvez seja exatamente isso que a espiritualidade está fazendo com você nesse momento. Ela não está impedindo a sua felicidade. Ela está impedindo que você entre na felicidade errada. Depois vocês vieram com inveja e enganação. Aí Oxum pede muito discernimento. Nem toda pessoa que sorri para você tá feliz pela sua felicidade. E eu tenho certeza que você já sacou isso aí há algum tempo. Nem todo conselho é dado pensando no seu bem. Talvez existam pessoas acompanhando a sua caminhada sem realmente desejar que você prospere. Cuidado! Mas existe um detalhe aqui. Oxum não está pedindo para você ter medo. Ela pede só que você apure mais a sua percepção. Olha o espelho aqui, né? Antes de olhar para o comportamento dos outros, olhe para você. Será que você também não está carregando culpas que já não pertencem mais à sua história? Será que você não continua acreditando que merece menos do que realmente merece? O espelho fala de autoestima, gente, de você reconhecer o próprio valor. E logo depois Oxum também traz uma carta muito humana, que é a tentação. Tentação, gente, nem sempre é só uma pessoa. Às vezes é, né? Aquela pessoa maravilhosa que você olha e fala, oh, meu Deus do céu, se eu não fosse muito certinho, né? Às vezes é voltar para um relacionamento que já terminou. Às vezes é insistir numa situação que já provou várias vezes que não vai mudar. Às vezes é abandonar um sonho porque ficou difícil. A espiritualidade pergunta para você, o que hoje você tenta afastar da sua vida? Ou o que tenta afastar você do caminho que Deus preparou? E depois vem uma das cartas mais bonitas dessa leitura, que é a água doce. Água doce é Oxum. É acolhimento, é prosperidade, é fertilidade, é amor. Então, depois de tantas cartas falando ali de limpeza, ela vem e mostra que existe uma bênção sendo preparada para a sua vida. Mas essa bênção precisa encontrar espaço para chegar. A pedreira fala que nada que tenha valor é construído sem esforço. Talvez você esteja exatamente no momento de construção. Você ainda não consegue enxergar a obra pronta. Mas cada pedra colocada hoje vai fazer sentido amanhã. Olha o amor aqui. O amor não abriu a leitura. Ele quase que está encerrando aí a sequência. Então isso mostra que primeiro a espiritualidade cura, depois fortalece, depois se reorganiza e depois entrega. Porque o amor saudável, ele nasce num coração que já aprendeu a se amar primeiro. Na última linha, Oxum fala diretamente sobre o futuro de vocês. A carta das escolhas mostram que existe mais de um caminho disponível, tá? Deixa eu até puxar um cadinho mais para cá, para vocês poderem enxergar a última linha, porque agora que eu vi que não ficou tão claro assim. Vamos lá, deixa eu tentar abaixar. Aí sim. Então, a carta das escolhas mostram que existe mais de um caminho disponível. Tá vendo aqui, ó? Tem aqui, mas também tem aqui, também tem lá. E é você que precisa escolher. Talvez você esteja com medo de decidir nesse momento. E a gestação fala que alguma coisa já começou, mesmo que ainda ninguém veja. Pode ser um relacionamento, um projeto, uma mudança financeira, uma transformação espiritual. Tudo está sendo preparado. Só que precisa do tempo certo para nascer. Aqui ela já está no final da gestação. Então algo me diz que algum projeto seu aí já está chegando na reta final.
Depois a carta da menarca representa um novo ciclo, é como se Oxum dissesse, você não vai repetir para sempre a mesma história, né? E o homem aqui não está falando só de uma figura masculina, mas quando essa carta vem, ela representa ação, coragem, posicionamento. Chega um momento em que a espiritualidade faz a parte dela e a gente precisa fazer a nossa. E logo depois a carta que vem é ovos. Eu gosto muito dessa carta porque o ovo, ele só parece frágil, mas dentro dele existe vida, existe nascimento, futuro, potencial. E nem tudo que hoje parece pequeno vai continuar pequeno. Talvez aquilo que Deus, Oxum e a espiritualidade estejam preparando para você ainda seja invisível aos seus olhos. Mas presta atenção no que eu vou falar agora. Invisível não significa inexistente. E foi exatamente por isso que a temperança abriu essa leitura. Ela veio para preparar você para confiar no tempo. E agora Oxum confirma, existe vida sendo gerada onde você pensava que existia só espera. Existe amor sendo preparado onde você acreditava que tinha só solidão. Existe prosperidade sendo construída onde você hoje só enxerga algumas pedras e dificuldades. E eu quero também deixar uma reflexão para você que chegou até aqui. Talvez você tenha vindo hoje procurar uma previsão. Talvez a espiritualidade tenha trazido você até esse vídeo para lembrar que a sua história ainda não terminou. E aquilo que hoje parece demora, pode estar sendo exatamente o tempo necessário para que a sua bênção chegue completa, madura e permaneça na sua vida. Deixa eu aproveitar para pegar aqui mais um oráculo, porque eu senti necessidade da gente fechar a leitura com um oráculo da deusa. Vamos ver o que seria interessante para vocês aí agirem nesse momento. Vamos lá? Nutrir. A sua escolha inconsciente é oferecer a sua capacidade de nutrir a você mesmo e aos outros com as suas qualidades. Escolha uma atitude que seja nutridora, mas também receptiva, porque a sua taça está cheia e estando cheia você pode sim compartilhar, você não vai perder nada com isso, tá? Então tem muito para chegar na sua vida, pule esses obstáculos aí, acredite que tem vida nova para surgir, né? Mas precisa de uma atitude de ação e que você também faça as suas escolhas aí, tá certo? Essa foi a mensagem que precisava chegar para você hoje. Se ela fez sentido dentro de alguma situação que você está vivendo, claro que não vai ser tudo, é uma leitura geral, nem sempre vai bater com todo mundo, em todos os aspectos, mas se alguma coisa bateu para você, é porque você realmente precisava vir até aqui. Antes de sair, curta o vídeo, comente se você achar que vale a pena deixar algum comentário aí, eu gosto muito de interagir, salva para ouvir depois, compartilha com os amigos, mas volta, porque a gente vai estar aqui esperando cada um de vocês. Se você entender que precisa confirmar se essa leitura realmente foi para você no dia de hoje, pode deixar nos comentários também, que quer o nosso WhatsApp, a gente entra em contato, você pode nos procurar para fazer uma leitura só na sua energia e de repente isso vai trazer a certeza que você precisava aí para o seu coração, tá bom? No mais, beijo grande, eu vejo vocês na próxima leitura. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, CDA!